Programa aberto para balanço. Oferecimento. Unimed. Se você comparar, vai escolher Unimed. Shopping Santa Úrsula. Tudo para conquistar você. Luminus Cabelo e Estética. Sempre cuidando da sua beleza e bem-estar. E Pinguim Grill. Todos os cortes de carne do Barbacoa no Pinguim do Santa Úrsula. Olá, boa noite. Começamos mais um programa aberto para balanço aqui no canal 20 da NET Ribeirão Preto, o canal que está tomando conta da cidade. Como é que é o slogan do canal 20? Paixão por Ribeirão. Todo mundo que quer informação local, que quer diversão local, quer entretenimento local, quer cultura local, está aqui, tem que passar pelo canal 20 da NET Ribeirão, é obrigatório. Hoje eu estou recebendo dois convidados assim muito especiais, porque eu quero falar um pouco de literatura, mas eu quero falar um pouco de história, quero falar de Ribeirão Preto, quero falar de um monte de coisa com vocês. Eu estou recebendo a Juliana Sfer, a Juliana que é novinha e está se aventurando aí por um caminho que o Saulo Gomes, que está aqui com ela, vai dizer se o caminho é fácil ou é difícil, né? Mas Juliana, obrigado por estar aqui conosco. Obrigada, eu que agradeço o convite. E o jornalista Saulo Gomes, essa figura, eu chamo de lenda porque eu estou te acostumado a ver desde pequenininho, quer dizer, e tenho a minha visão do jornalismo. Nós vamos falar aqui do jornalismo atual, a gente estava falando, nós três estávamos falando aqui com a Ju um pouco desse jornalismo atual, e eu quero que você também dê sua opinião, porque às vezes parece que eu sou muito radical. Mas eu tenho enorme prazer em te receber aqui, porque você faz parte de Ribeirão Preto pelo seu amor e pela sua escolha. Então eu tenho muita honra de recebê-lo aqui. A honra é minha, eu sou muito agradecido às suas palavras, ao seu carinho. Você tem uma idade bem inferior ao que eu tenho de jornalismo, são 57 anos que vai fazer agora, no próximo mês de janeiro. Mas bem antes de você, eu tive um privilégio de conhecer um moço extraordinário, a quem Ribeirão Preto deve muito pela cultura, pela inteligência. O verdadeiro repórter que é hoje um elemento em extinção, lamentavelmente, especialmente na televisão. E esse moço, a quem eu presto homenagem, está em São Paulo em outras atividades, é irmão desse rapaz aqui, deve ter ensinado muito a ele. Chama-se Márcio Bernardes. Um abraço, Márcio. Você, a sua época, pena que Ribeirão Preto tenha deixado você ir embora para São Paulo. Mas o seu talento lá fora também, na Globo e outras grandes empresas, tem representado bem Ribeirão. Por isso eu te agradeço e fico feliz. Eu agradeço em nome do Márcio e será transmitido para ele, inclusive. Ô Saulo, eu queria fazer uma pergunta para você. A pergunta já foi feita, eu só vou repetir a pergunta. O caminho que a Juliana está começando é fácil ou é esburacado, hein? Olha, eu acho que eu poderia aproveitar e dizer os versos de Nelson do Cavaquinho, né? Do Nelsinho, né? Aquela quando ele fala, né? Na sua música dos espinhos, o espinho não machuca a flor, né? Mas este caminho que a Juliana, jovem, sonhadora, e é bom que Ribeirão tenha mais essa revelação, é realmente um caminho de muitos espinhos, de muitas dificuldades, de muitos entraves, de muitos não, mas aí é que está a beleza, viu, Juliana? Obrigada. Vencer todos esses obstáculos, porque você está falando aqui com um colega, um profissional que tem 84 anos de idade, e que com a sua idade, que eu já tive a sua idade, 84 com um corpinho de 50, viu, sabe Juliana? O que passou com na vida para chegar onde chegamos. Querer, faça, sonhe e transforme em realidade. Obrigada, Saulo. Ribeirão e o Brasil precisam de novos talentos. Eu posso falar a sua idade? Pode sim. A Juliana, explicar por quê, né? Porque a Juliana tem 32 anos de idade, e agora esse programa está indo ao ar no dia 12 de outubro, 12 e 15 de outubro. No dia 24, a editora, que editora que é, Ju? Alprint. Alprint prometeu entregar o primeiro livro da Juliana Sfer. Vocês vão ouvir muito falar desse nome, porque aguerrida ela é. E o livro se chama Adorável Pecadora. E eu já adorei o nome do livro, e eu quero saber o que é que tem por trás dessa adorável pecadora, Ju.
Você quer saber, assim, referente ao porquê o nome do livro? Porque o nome, o conteúdo, quero saber de tudo, né, Saulo? Bom, eu tenho um blog desde 2009 e eu comecei a escrever e aí eu fui divulgando minhas frases através do Orkut, naquela época era o Orkut ainda. Aí eu fui pro Twitter, agora eu tô no Facebook, aí eu criei uma página no Facebook que chama Juizfera Adorável Pecadora, que eu vou divulgando os meus textos lá também. Deixa eu só fazer uma coisa, eu vou pedir para colocar o crédito aqui, viu, Wellington? É Juizfer, @Adorável Pecadora no Facebook. Vocês vão ter toda essa informação desse livro dela, eu gostaria que vocês prestigiassem, que vocês pudessem participar, porque nós temos que incentivar a cultura sempre nesse país. Mas e aí? E aí eu comecei a divulgar minhas frases e vi que o pessoal gostava do que eu escrevia. E aí eu falei assim, não, eu quero escrever um livro. Eu quero passar o que eu sinto para as pessoas. E o livro Adorável Pecadora, porque eu gosto muito de cinema clássico, cinema antigo, e eu assisto... Aí, mais uma, Sal, cinema clássico, cinema antigo, olha as qualidades, né? Hein? Prova que é muito difícil ela encontrar alguma coisa clássica moderna. Não é? No futuro clássica, hoje moderno. A pobreza é muito grande, né? Eu amo cinema, então eu assisto tudo. Eu vou na locadora, fico vendo Brigitte Bardot, Marilyn Monroe, fico vendo Greta Garbo. E tem um filme da Marilyn Monroe que chama Adorável Pecadora, que ela faz um musical e que eu gosto muito dela. Falei, eu vou criar o nome da minha página do Facebook como Adorável Pecadora. De repente, começaram a citar, ela é Adorável Pecadora, e minha amiga falou assim, uma amiga minha falou assim, Juliana, não tem mais como, o seu livro tem que chamar Adorável Pecadora, não tem como você fugir disso agora. Falei, meu Deus, será que como eu vou me sentir Adorável Pecadora? Eu vou ficar sem graça, será que te falar? Falei, não, mas eu tenho uma referência por trás desse nome. Porque eu sou cheia de referências, sempre tem que ter uma referência, não sei criar. Aí um nome assim, tem uma referência. A princípio meu livro ia chamar Persona, que é o nome de um filme do Bergman, diretor sueco, maravilhoso. Mas eu falei assim, não, Persona não deu tanto impacto, porque Adorável Pecadora sobrepôs isso. E aí ficou Adorável Pecadora e eu criei a página e... é Adorável Pecadora, às vezes me chamam de Adorável Pecadora em vez de Juliana. E o que a Juliana tem de Adorável Pecadora? Eu acho que todo mundo peca de um jeito mais... Como assim? Deixa eu tentar ver. Eu não peco, não é questão assim, pecar. A gente já nasceu, a gente quer algumas coisas e a gente tenta conseguir as coisas. Acho que todo mundo tem uma mentirinha aqui, um pecadinho aqui, que é uma coisa que não pode. Então é adorável, é um pecado adorável, né? O que eu tenho de Adorável Pecadora... É que por trás, assim, desse meu jeito, eu quero muito as coisas, eu sou muito forte, sou muito guerreira. Eu tenho um lado muito menina ainda por trás, assim, eu sou muito menina. Então é isso que eu me vejo, quando eu vejo Adorável Pecadora. Eu vejo uma mulher que ainda é menina, quando eu vejo. Interessante. Ô, Saulo, nós não podemos falar em pecado, né? Porque se a gente for procurar pecado hoje nesse mundo, hein? A começar pela cultura, né? Exatamente. As balanças vão estourar todas elas. Não é verdade? O peso de cada um é muito maior. O Saulo Gomes acaba de ganhar um prêmio, quer dizer, pela obra e pela defesa. Ele usou um termo aqui como embaixador de um líder espírita, Chico Xavier, acredito, o maior líder espírita que a gente teve e tem até hoje. A Nath me falou que tem um VTzinho aí, em que o SBT promoveu um concurso, o maior brasileiro de todos os tempos. E entre os selecionados para ser o maior brasileiro de todos os tempos estava Chico Xavier. E o Saulo fez entrevistas com o Chico Xavier desde a década de 60, né? Muita gente aí que está vendo o programa nem era nascido, e depois fez dois programas Pinga Fogo com ele, escreveu o livro, nós vamos falar disso agora, mas eu queria mostrar o trecho exatamente em que o Chico Xavier foi considerado pelo Carlos Nascimento no SBT e pelo público na votação em geral como o maior brasileiro de todos os tempos.
Vamos saber, o maior brasileiro de todos os tempos, eleito pelo nosso país, aqui no SBT, é, atenção, Chico Xavier! Em nome, por favor, Saulo. Tá bem? Em nome, Eurípides, por favor. Por gentileza. Em nome de todo o povo brasileiro, eu entrego agora a Eurípides, o filho adotivo do médium mineiro Chico Xavier, esta homenagem. Chico Xavier é o maior brasileiro de todos os tempos. Vocês viram, então, a importância e a dificuldade, agora nós vamos conversar sobre dificuldade, importância, essas coisas todas, com o Saulo Gomes, esse jornalista admirável, que eu vou tirar mais coisas dele aqui nesse programa de hoje, eu espero tirar, né? Saulo, a batalha foi em glória, hein? Foi. Para ter uma ideia, é provável que eu não vá lembrar todos os nomes no momento, mas nesses 12 selecionados, eles obtiveram, numa votação de 1.300.000 votos, 77% da votação foi distribuída entre esses 12 brasileiros. Então nós tínhamos Chico Xavier, Irmã Dulce, como obra monumental, que vai ser agora a primeira santa brasileira, lá da Bahia, Ayrton Senna, Getúlio Vargas, Juscelino, Lula, Pelé, históricos como Santos Dumont, como Princesa Isabel, que foram os 2 finalistas com o Chico, mais Tiradentes, etc. Então, por aí eu acho, viu, Edmo, que o seu público já tem ideia do grau de dificuldade, porque cada um com uma história de vida extraordinária, são figuras, personalidades no campo da ciência, no campo, que é o caso de Santos Dumont também, como inventor, né? Então, no campo da ciência, da cultura, do esporte, da política, nós tivemos políticos dignos e honrados, patriotas no Brasil, que é também uma matéria-prima extinção. Você vai deixar esse verbo no passado? Nós tivemos políticos honrados? Tivemos, exatamente. Vai ficar no passado? Você Até não vai colocar? Tem um detalhe, você que é um extraordinário repórter, que tem um programa com esta importância, eu acho que vai concordar comigo. Eu sou do tempo, como muitos colegas, e seu irmão também, o Márcio, que nós tínhamos o horário policial e o horário político, para entrevistar políticos, liderança, etc. Hoje tudo se confunde. Os políticos estão mais no noticiário policial do que no noticiário político. Aí está, no momento, e não vamos perder tempo com isso, o caso do mensalão, que é muito lamentável que tudo isso tenha acontecido no Brasil e um presidente da República querido e popular, a quem se deve muito, realmente, como progresso no Brasil, chamado Lula, tenha passado a mão pela cabeça desses cidadãos. Isso lá em 2003, 2004, o resultado está aí. É uma vergonha. Ainda bem que a justiça, tão desmoralizada no Brasil, começa a se redimir agora de muitos pecados através do ato solene, importante, considerando que 8 dos ministros que estão votando pela condenação dessas lideranças ligadas ao Lula foram eleitos, aliás, indicados ao Supremo Tribunal pelo próprio presidente Lula. Então, provando a independência e a honestidade deles, e graças à justiça, nós vamos ter um pouco de moralização no Brasil. O que não está acontecendo hoje. A própria atitude da princesa Isabel foi extremamente política. Exatamente. Em 13 de maio de 1888 foi extremamente política. Exatamente. Abolia a escravatura, né, Ju? Quer dizer... E falando em política, eu não tive oportunidade, eu estava esperando um debate no último programa com a representante extraordinária, representante da princesa Isabel, que foi seu trineto, seu bisneto, não, seu trineto.
E precisando, esperando também da representante do Santos Dumont alguma reação. Mas o programa no final foi surpresa também para nós, o esquema foi outro, né? No caso da Princesa Isabel, veja o malefício que políticos da época fizeram. Sensacional. Aquele 13 de maio, libertação dos escravos. Você sabe, por acaso, eu dou essa informação que estava guardada para o debate no programa, que eu não tive a oportunidade de usar, digo agora no seu programa. Quando os escravos foram libertados, eles, por conta de problemas políticos que a Princesa Isabel não conseguiu dominar, ficaram abandonados no Rio de Janeiro, morando nas matas do Rio de Janeiro, não tinham onde morar, alguns aceitaram voltar para as suas fazendas como empregados, e muito poucos. Em Ribeirão aconteceu isto também, aquelas famosas fazendas de café, de Schmidt, de Henrique Dumont, etc., que aceitaram como empregados alguns daqueles escravos. Foi a salvação dos escravos aqui na região de Ribeirão Preto naquela época. Bom, resultado, o que aconteceu? Esses escravos criaram a primeira favela no Brasil, no famoso, quem é do Rio de Janeiro conhece, o Morro de Santo Antônio, no Rio de Janeiro. A primeira favela brasileira foi feita por escravos, porque libertados não tinham onde viver, onde dormir, onde comer, moravam nas matas e se aviltando como seres humanos. Então veja que foi uma obra incompleta. O sonho realizado e a atitude espetacular e humana da Princesa Isabel ficou pela metade, porque os políticos que o acompanharam, os seus ministros, não deram sequência ao trabalho. Isso é uma informação importante, que estava pronta para o meu debate, que não houve oportunidade de eu falar. Para a gente ver a dificuldade que foi esse tipo de programa, né, Ju? Você acompanhou na internet, né? Acompanhei. O que você achou? Nossa, eu sei muito assim, ainda mais concorrer com o Ayrton Senna, né? Bom, a Ayrton Senna nós vamos falar, eu vou ter que chamar o intervalo, né, Ju? Eu vou ter que chamar o intervalo, nós vamos voltar no próximo bloco, eu quero falar da semifinal, porque a final, viu, Saulo? 71% foi brincadeira, mas eu quero falar da semifinal. A semifinal, haja coração. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco, veja as importantes mensagens dos nossos apoiadores. Agora você junta a fome com a vontade de beber. Novo Pinguim Grill no Shopping Santa Úrsula. Todos os cortes especiais de carnes do Barbacoa e o chopp do Pinguim num só lugar. Chopp do Pinguim e as carnes do Barbacoa no mesmo lugar. Imperdível. Compare. Seu plano de saúde tem mais de 850 médicos à sua disposição? Se seu plano for Unimed, tem. Quem compara, escolhe Unimed. Ligue 3605-5599. Shopping Santa Úrsula. Recebendo hoje dois queridos amigos, a Juliana Sfer, a nossa nova escritora ribeirão-pretana e importante jornalista da história brasileira, o Saulo Gomes. E eu quero voltar, Saulo, para a gente falar dessa semifinal, porque nós vimos a entrega aí
agora há pouco pelo Carlos Nascimento, do título, e na final você concorreu com Santos Dumont e a Princesa Santos Isabel. Dumont e a Princesa Isabel. Se fosse o Santos Dumont, nós continuaríamos aqui na região, né? Não tem problema nenhum. Exatamente. O Chico saiu com 71%, né, Ju? Quer dizer, ali foi um massacre, né? A decisão por Chico. Respira fundo, né? Porque foi um massacre, né? Porque eram dois concorrentes, né? O grau de dificuldade foi muito maior do que os programas anteriores, que era mano a mano, eram dois, não? Agora, a semifinal foi com a Ayrton Senna. E aí, Saulo, quando você viu essa disputa, você falou, Para você ter uma ideia, eu ouvia da Edna, minha mulher, que é a cúmplice nisso tudo, ela dizia assim, Saulo, nós estamos indo para São Paulo, você já pensou o que essa garotada fã do Ayrton está fazendo no SMS? Essa garotada vai ficar a madrugada inteira, essa semana inteirinha, que a votação durava uma semana, na internet votando. Isso era um grau de dificuldade muito grande. E mais ainda, o primeiro programa foi Chico Xavier e Irmã Dulce, no dia 1º de agosto. No dia 8 de agosto, Lula teve um encontro com Ayrton Senna. Contrariando as expectativas, a máquina lulista, a máquina petista, num ano de eleição importante para o Lula e para o PT, o Ayrton Senna ganha de 62,4% de Lula. Então eu tinha esse fantasma diante de mim. Bom, nós vamos debater aqui com uma história fantástica de vida, de vitórias, tudo aquilo que E o Lula com essa popularidade, né, Ju? Que o homem tem no Brasil. E um detalhe, você viu a Juliana... Recente, né? Recente, vivíssimo. Recente, você vê aí a torcida de Ayrton Senna, não era uma torcida dessa que as televisões costumam fazer. Vai um ônibus naquela favela, naquela praça, em algum lugar, rebanha pessoas, traz, paga um lanchezinho para fazer oba-oba. Não, ali estava o Instituto Ayrton Senna, comandado pelo presidente e vice-presidente, que dá entrevista no programa. Então o grau de dificuldade sobre todos os aspectos era muito grande. Mas eu não fiz nada demais. O meu trabalho foi facilitado por um detalhe, Márcio, que eu acho que é importante. Quase todos os participantes, os 12 finalistas, os seus embaixadores, vieram com as suas histórias através de literatura, conviveram um pouco. É o caso do colega Rodrigues, que conviveu com Ayrton Senna como um escritor que acompanhou trabalhos dele na Europa e no Japão e fez 2 livros. Eu não, eu convivi com o Chico Xavier há mais de 30 anos, enfrentando problemas que perguntavam assim, mas você não é espírita, o que é que você está fazendo? Um repórter investigativo ao lado de Chico Xavier. Eu estou procurando a boa notícia, encontrei aqui. Eu soube cultivar a boa notícia. A maior de todas as notícias, você que é um grande profissional, pode estudar na história política, administrativa, religiosa, os grandes intelectuais do Brasil. É muito difícil no Brasil você conhecer um homem com a pureza, com a honestidade. E isso eu comecei no programa contando. É o único homem no mundo que durante 75 anos trabalhou em favor da causa dos menos favorecidos. Com mais de 50 milhões de livros vendidos no Brasil e no mundo, cujo resultado, eu citei esse detalhe... Mais de 50 milhões de livros vendidos, estando morto. Imagina se estivesse vivo. Exatamente, fez agora 10 anos. Eu acho até que o Brasil, com essa escolha, indicação de Chico Xavier, como o maior brasileiro de todos os tempos, prestou a ele uma homenagem. Fez agora no dia 30 de junho, 10 anos de sua morte. A sua obra produzida durante todos esses anos lá atrás, de 75 anos de trabalho, continua servindo, sabe, que é um dado que eu digo num dos programas, é justamente do Ayrton Senna. Mais de 10 mil obras sociais existem no Brasil, Edmo. Mais de 10 mil obras. Nós temos 5.500 e poucos municípios, que corresponde a 2. Por município. Entendeu? Por município, 2 obras monumentais. Aí estão as creches, hospitais, institutos de psiquiatria, colégios, e vai por aí. É muita história. Assistam, como a Juliana assistiu, eu vou pedir, inclusive, que a Juliana facilite o site do SBT. Vocês terão o seu público, que eu sei que é numeroso. Eu sei da repercussão do seu programa. Por um detalhe, você faz um jornalismo levado a sério. Se quem colocar aí no Google, é só colocar o maior brasileiro de todos os tempos. Não precisa colocar SBT, não precisa colocar... Se quiser colocar SBT, também pode colocar. Mas é só escrever no Google, o maior brasileiro de todos os tempos, vai direcionar direto para lá, logo no primeiro link aparecer no Google. E aí vai estar lá toda a história desse programa, dessa série do maior brasileiro de todos os tempos e as disputas e como foram os cruzamentos, etc. e tal, até chegar nessa final em que o Chico Xavier foi o vencedor. Ju, eu vou falar com o Saulo daqui a pouco sobre
essa história dele com o Chico Xavier começou em entrevistas dele com o Chico Xavier no final da década de 60. Onde começou essa história da Adorável Pecadora? Quer dizer, começou com frases, começou com poemas, começou com o quê? Inspirada em quê? Como é que começou essa paixão pela literatura, por escrever? Como foi isso? Esses incentivos, qual foi o incentivo que você teve? Eu escrevia, quando era, eu acho que o pessoal, tenho 32, quem nasceu em 80 vai lembrar, não sei, todo mundo tinha caderno de versos. Eu escrevia os versos, copiava versos e ficava lá dias copiando versos, escrevendo. Mas não é comum isso. Deixa eu só te falar que da sua idade não é comum. Não é mais comum. Hoje não é mais. Naquela época, até porque tinha-se os diários. As meninas, especificamente, faziam os diários delas, da escola, dos namorados e etc e tal. Hoje, diário, eu nunca mais ouvi falar de diário. No mundo está aí o diário da judia Anne Frank. Foi um diário de uma moça judia, do seu esconderijo, fugindo do terror do nazismo, que gerou uma das histórias de vida mais fantástica do mundo. Quem não leu o diário de Anne Frank, nunca é tarde. Exatamente. E aí, Ju? E aí eu escrevia diário, eu escrevia minhas agendas, hoje ele olhou pra mim, hoje não sei o quê. E eu sempre escrevia tudo muito sofrido, entendeu? Eu tinha muito drama pra contar as coisas. Pela sua história ou pelo eu colocava o que você drama. via? Não sei, eu colocava um drama, assim, era tudo dramático. Até eu tenho coisas que eu escrevia quando eu era mais nova, eu tinha uns 12 anos, Juliana, você já era muito dramática. Escrevia com uma carga. Aí eu comecei aí eu sempre lia, tudo que... o que você quer ganhar de presente? Eu quero me dar um livro. Me dá um livro. Meu pai lia muito, então eu via meu pai lendo. Acho que ela está meio fora de época, não está não, Saulo? Porque uma jovem pedir livro, gostar de escrever, fazer anotações, frases, versos, acho que ela está meio fora de época, não está não? Eu acho que isso é influência de Ribeirão Preto, através que pouco se divulga, é lamentável, né? É mais fácil chegar e mostrar as coisas erradas, os problemas políticos, os desmandos desse e daquele administrador, etc. E se esquecer de coisa dessa ordem. O Brasil é muito pobre em leitura, você sabe, né, Juliana? Mas Ribeirão Preto, já nesse momento, graças ao apoio que tem tido, não de um, mas de vários governos e o trabalho realizado por esses jovens aqui no Instituto do Livro, nós, essas 12 freiras do livro em Ribeirão Preto, já incentivaram muito a mudar um pouquinho esse quadro. É muito pouco, mas já é alguma coisa. É um embrião que está lá aqui, se formando em Ribeirão Preto, que eu espero que vá pelo Brasil. Em linhas gerais, em Ribeirão Preto se lê mais do que no Brasil no momento. A média de Ribeirão Preto é muito melhor do que a média nacional. Até a Débora Palma da FENAC esteve aqui e nós falamos sobre esse assunto. E aí? Aí foi indo, os amigos, como é que foi? Escrevendo, eu escrevia carta para minha mãe. Dramáticas. Sempre dramáticas. Você é de onde? Eu sou daqui de Ribeirão Preto mesmo. Escrevia carta para minha mãe, deixava bilhetinho, eu sempre fui de escrever, de colocar no papel. Aí eu comecei a escrever. Aí teve um diretor meu que falou assim para mim... eu não trabalhava normal, ele falou assim pra mim, Juliana, escreve um livro. Como se fosse fácil nessa aula. Escreve, faz uma coisa pra você, escreve. E fala, não me incentiva, que eu falo assim, escrevo. Escrevi. Eu comecei a escrever, comecei a divulgar. Aí um belo dia, eu coloquei meu nome no Google. E eu vi que meu nome estava sendo citado, assim, minhas frases, no Brasil inteiro, assim, pelo Orkut primeiro. Eu falei assim, gente, eu não acredito nisso. Aí me dava mais incentivo para escrever, eu continuei escrevendo. Aí eu fui pro Twitter, fui pro Facebook, continuo escrevendo. Você sabe que o Orkut está quase, a TV Tupi está em extinção, né? Nessa aula. E foi anunciado essa semana passada que o Facebook atingiu 1 bilhão de usuários no mundo, ou em cada 7 habitantes desse planeta, tem Facebook, trabalha no Facebook, mexe no Facebook, pouco ou muito. Então nós estamos com 1 bilhão de pessoas dentro do Facebook. O Facebook é o meu instrumento de trabalho, é lá que eu coloco minhas ideias, é lá que eu escrevo, é lá que eu falo onde que eu estou indo.
falei que eu estava vindo para cá, as meninas que seguem, que leem o que eu escrevo, já me desejaram sucesso. E é lá que é o meu instrumento de trabalho, é lá que eu divulgo meus textos mais, assim. Que legal. Ô Saulo, aí, aquela pauta do final da década de 60, para aquelas... Você teve 2 entrevistas com o Chico Xavier antes dos 2 Pinga Fogo. Eu tive mais de 2. A primeira foi no dia 2 de maio de 68. 68. Essa foi o primeiro grande desafio, porque o Chico aparecia muito pouco em alguns programas liderados e dirigidos pela própria Federação Você foi a Espírita Uberaba? Brasileira. Eu fui a Uberaba, no tempo dele ainda na Comunhão Espírita Cristã. Depois de alguns meses de trabalho, de contato com lideranças espíritas, até que no dia 2 de maio, já contei essa história, eu vou evitar esticar muito, no dia 2 de maio de 68, consegui ser recebido pelo Chico, sem câmeras e sem microfone. Conversamos durante algumas horas, até hoje eu tenho uma frase que é uma incógnita na minha história, na minha vida. Chico Xavier, em determinado momento, eu já contei isso a muitos companheiros meus, olhando para mim, segurou minha mão e disse assim: você é quem eu pensava, vá buscar seus amigos e vamos fazer a reportagem. Essa reportagem representou um impacto muito grande, porque foi a primeira vez, eu disse isso aqui há pouco, que Chico Xavier foi visto na televisão psicografando uma mensagem. Mas, especialmente, hoje a gente tem uma população católica menor, mas acho que 64% da população ainda... 125 milhões de católicos, 42 milhões de evangélicos, 3 milhões e meio apenas de segundo Ibope de 2 Mas isso em 1968, nós estávamos falando com 99% de católicos. Exatamente. É? Naquela época era realmente o título que o Brasil ostentava, a maior nação católica do mundo. Continua até hoje. Mas naquela época era uma ousadia enorme. Não havia força dos evangélicos que aí estão, também dividindo o poder. E os espíritas, que oficialmente aparecem nessa estatística do último censo nosso, com 3 milhões e meio, nós sabemos que a média de 10 milhões de pessoas simpáticas, vamos dizer, que participam, que vão a centros espíritas, etc., e que participam muito da obra social de Chico, deixada pelo Chico. Mas oficialmente o IBGE fala em 3 milhões e meio de espíritas. E o Pinga Fogo? Você teve jornalistas importantes com ele lá para realizar com você, para realizar essas entrevistas com o Chico. Como foi a escolha? Como foi a pauta? Como foi isso? Eu vou sintetizar para você. O programa Pinga Fogo foi uma tribuna dos grandes políticos e até chefes de estados estrangeiros que vinham ao Brasil, que eram entrevistados num programa de grande força e grande prestígio, ou seja, uma tribuna para políticos e intelectuais, etc. Em 71, como normalmente acontece, ser um homem de televisão, o programa estava em crise, com dificuldade na audiência, etc. Nós fomos procurados, nós repórteres, dizendo assim, pela direção da casa: arranje um nome capaz de alavancar a audiência do Pinga Fogo. Cada colega deu um nome, como é natural dentro da sua área política, etc. Eu dei o nome de Chico Xavier. Edmo, não dá para contar os detalhes, mas eu vou contar esse detalhe no próximo dia que vai chamar o nosso Chico, que eu lanço agora em novembro. Eu conto os detalhes disso aí, da conversa e o diálogo áspero com todos os diretores artístico, comercial, de programação, diretor-geral, etc., os grandes figuras da televisão como diretores daquela época. Eu ouvi barbaridades. Você está louco trazer Chico Xavier? Para você ter uma ideia do grau de dificuldade e desconhecimento, teve um diretor que disse assim: Saulo, nós respeitamos o teu trabalho, você sempre foi feliz nas tuas reportagens, você quer trazer um pai de santo para o Pinga Fogo? 99% de católico. Por aí tem ideia. Para não falar que era macumbeiro, né? Ainda bem que foi pai de santo. A tradução era essa. Né? Então, eu ouvi tudo isso pacientemente. Eu acho que naqueles 3 anos de convivência com o Chico me transmitiu essa forma, que ele era, acima de tudo, paciente, sabia ouvir, sabia administrar ou não. E algumas 2, 3 semanas depois, consegui furar a barreira, tive autorização do diretor-presidente associado, o senhor Edmundo Monteiro, um grande jornalista, à época de grande visão. Fui para Uberaba, convenci o Chico de vir ao programa, no estilo dele de sempre. A primeira coisa que ele disse para mim: Saulo, eu não tenho competência para fazer o Pinga Fogo. Isso era sempre o jeito da humildade do Chico. Tem muitos companheiros do espiritismo muito capazes, mais do que eu. Eu não posso comprometer, essas palavras estão gravadas, não posso comprometer a minha religião. O meu nome não tem problema, mas o espiritismo. Convenci o Chico, fomos para São Paulo e, para concluir, o programa Pinga Fogo, Edmo, já que você não viu na época, não é do seu tempo realmente, tinha 1h30 de duração, fosse quem fosse.
Fidel Castro, Juscelino, Jânio Quadros, Lacerda, Carlos Prestes, enfim, as grandes figuras lá entrevistadas. Este de Chico Xavier, por ordem do senhor Edmundo, durou ao vivo 3 horas e 10 minutos. Ou seja, o dobro do horário. O dobro. Outro fenômeno, 5 meses depois, para fechar o ano, aí mudou. A direção associada me chamou e disse assim, será que o Chico vem para fazer o último programa Pinga Fogo do ano? No mesmo ano, 5 meses depois, ele voltou e repetimos a mesma coisa. E você falou de jornalistas? Presta atenção, aliás, você vai receber esse livro, que eu fiquei surpreso, sabia que você não tem o livro, vou ficar muito feliz, você vai analisar, você vai encontrar nesse livro a íntegra, pela primeira vez, a transcrição completa dos 2 programas. E todas essas fotos que estão aqui, viu, Juliano? Depois o Edmundo vai ver, são fotos preto e branco, porque esse aqui foi o último programa preto e branco que nós tivemos na televisão em dezembro de 71. O presidente Médici, oficialmente, lá no Rio Grande do Sul, inaugurou em maio do ano seguinte, 72, a TV... Difusora. TV Difusora. Entendeu? TV a cores no Brasil. Então, por isso esse programa foi preto e branco. Então, aqui você tem ateu, judeu, repórteres indiferentes, criadores de caso, repórter policial como eu e outros mais, com as perguntas mais assim, líderes evangélicos, líder católico, enfim, é uma gama muito grande. Criador de casos está cheio. Eu vou chamar o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, eu vou voltar com o livro do Chico Xavier, que eu quero mostrar que o Saulo transcreveu e escreveu um pouco desses 2 pinga-fogo que ele falou, pingas-fogo que ele falou de 1971. Daqui a pouquinho a gente está de volta. O que tá rolando hoje na cidade, hein? Experimente viver sempre bem informado. Beleza. Será que meu time vai jogar hoje? Experimente viver sempre bem informado. Olha só. O jogo é amanhã. Assine o Jornal A Cidade por apenas R$ 38,90 mensais e receba diariamente a melhor informação. Jornal A Cidade, seu jornal, sua cidade. Seu dia acaba de ficar mais gostoso. Mirante Café, um ambiente aconchegante com cardápio completo para o seu happy hour. Cafés especiais, porções, panines, sobremesas e um delicioso chopp. E o melhor, uma vista espetacular. Junte os amigos e venha conhecer. Mirante Café, Rua Rafael Pilege 62, esquina com a Avenida Santa Luzia, próximo ao novo Parque Roberto de Melo Genaro. Mirante Café. A Macrolux Decor traz uma nova e versátil opção para você montar sua casa ou escritório de acordo com seu espaço, necessidade e estilo. Conheça a linha EvoluKit, com móveis modulares, práticos e modernos. A Macrolux Decor também conta com completa linha de iluminação, poltronas e cadeiras para compor ambientes charmosos e aconchegantes. Venha conferir as novidades. Avenida Maurílio Biagi 410. Fone 3916-4121. Macrolux Decor, seu espaço diferente. Estamos de volta com o Aberto para Balanço e eu terminei, o Saulo está trazendo para mim de presente o livro do Chico Xavier, nas 2 passagens dele no Pinga Fogo. Eu quero mostrar aqui, a Nathalie está aqui, eu vou ler com o maior prazer do mundo e é claro que vou exigir o autógrafo do Saulo aqui, se é que eu posso exigir alguma coisa, né? Mas eu vou exigir do Saulo o autógrafo. E Saulo, o livro, quem é a editora? Intervidas. Primeira, essa editora é muito nova, de Catanduva. Eles pertencem a um grupo chamado Distribuidora de Livros Espíritas, a terceira distribuidora de livros no Brasil, chamada Candeia. Um dia eu fui fazer uma palestra no centro deles lá, em Catanduva, e falei não do livro, que não existia, mas sim mostrei imagens do Pinga Fogo no DVD, que está aí na praça, e que foi parar no cinema, no Chico Xavier, o filme lançado há 2 anos e meio, né? No dia 2 de abril de 2010. E então, quando eu falei, contei aspectos que impressionaram aquela plateia de espíritas, aí os dirigentes da Candeia me convidaram, começamos a trocar ideias, pensaram, eu falei que o meu sonho era transformar o Pinga Fogo em livro. 1 ano depois dessa conversa, assinamos um contrato em 2006. No dia 30 de junho, aniversário da morte de Chico, lá na terra dele, em Pedro Leopoldo, nós lançamos o vídeo. E agora, em 2010, lançamos, quando na solenidade festa do centenário, de aniversário, em homenagem ao centenário dele,
desculpa, de nascimento, nós lançamos o livro. E a Juliana está tendo também muita facilidade com a editora, com essas coisas todas, porque, né, Ju? Tá fácil o negócio? Facílimo, né? Muito fácil. Se você não vai em frente sozinha, como é que faz para publicar um livro nesse país? Difícil, viu? Porque se você pede até apoio para as empresas, elas nem discutem. Parece que não vai ter um retorno, parece que incentivar a cultura é banal, assim, gente, tem um retorno, assim, vai ter um retorno financeiro, tem um retorno se você apoiar a cultura. Então, eu tive que bancar o meu próprio livro. Se não tiver um retorno cultural, social, financeiro também tem, porque o incentivo à cultura, a qualquer empresa, ele dá benefícios no imposto de renda, especialmente se tiver com a Lei Rouanet também em cima. Quer dizer, acho até que existe um grande desconhecimento das empresas por parte disso. Exato. Né, Saulo? Olha, eu queria dar presente para vocês, que aqui todo mundo ganha presente. Então aqui é o seguinte, vocês vão jantar com acompanhante no Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula. O Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula é onde tem todos os cortes de carnes do Barbacoa, aqueles cortes especialíssimos do Barbacoa. Então vocês vão experimentar um corte de carne do Barbacoa no Pinguim do Shopping Santa Úrsula, devidamente acompanhados. Então tá aqui o seu, Ju. Adoro ganhar presente. Aqui, ó. E o do Saulo tá aqui. Mas também, já que vocês estão no Shopping Santa Úrsula, vocês vão ter o estacionamento com manobrista. Está aqui o vale para vocês pagarem o carro lá com o estacionamento com manobrista. Viu, Saulo? Aí vocês vão ao Cinépolis, que é o cinema mais confortável de Ribeirão Preto. Tem 2 ingressos para cada um. Pode assistir o TED, que a gente estava falando. Ou Intocáveis, né? Que você está recomendando. Estou recomendando. Intocáveis é um excelente filme, é baseado em fatos reais. Depois vocês vão ao Ice by Nice. Ai, que delícia. Comer um petit gâteau ou tomar um petit gâteau, não sei como é que é o termo correto, se é comer ou tomar um petit gâteau. É comer um petit gâteau. Depois vocês vão tomar um café no Doc Café, Puxa, mais para baixo. E a Juliana vai no Luminous Feminino. Ai, que ótimo. Com a Amélia, você vai fazer uma escova e tomar um banho de creme de Kerastase no seu cabelo. Maravilha. E o Saulo vai no Luminous Masculino, ou fazer a barba e cortar o cabelo e engraxar sapato. Porque engraxar sapato em Ribeirão, Saulo, é tão difícil. E lá no Luminous você vai ou cortar o cabelo e fazer a barba e vai engraxar o sapato. Você permite um detalhe? Claro. Que eu acho que é importante. Aqui, Ju. Um engraxate na Praça 15, na década de 50... chamado Edivaldo Alves da Silva, é hoje dono de um dos maiores impérios no campo do universitário. É o dono da FMU e da FIAM em São Paulo. Não diga. O Márcio foi professor de jornalismo na FIAM. Exatamente. E aqui um moço que foi engraxate aqui em Ribeirão Preto, na década de 50. E hoje é toda essa história. Então, eu acho que vocês não vão conseguir num dia inteiro fazer tudo isso no Shopping Santa Úrsula. Né? Mas aí a Edna faz a programação. Mas faz a programação, Edna, para passar um sábado, um domingo lá, bem gostoso, e aí aproveita e já faz tudo. Nós estamos precisando, porque nós só trabalhamos, viajamos. A cada 3 dias estamos tendo um avião indo para algum lugar no Brasil. Viemos agora dessa jornada extremamente estafante, mas muito gratificante, né? Lá do SBT. Mas vê se vai no fim de semana, aproveita e já vai ao cinema, leva o Saulo para o cinema também, cinema além de cultura, é entretenimento, né? É lazer. Bom, eu vou mudar um pouco de assunto aqui. Mostrar aqui o Jornal A Cidade, um Jornal A Cidade da segunda-feira dessa semana. E eu quero perguntar para vocês também. A eleição não acabou para a prefeitura em Ribeirão Preto. O que vocês acharam, Saulo? Segundo turno? Olha, segundo turno, aí é um detalhe, você sabe. É a vontade popular, né? E nós temos que respeitar. Essa é a beleza da democracia, né? Então, cada um desses contendores, ou melhor dizendo, desses candidatos não contendores, agora será no dia 28, se não me engano, de outubro, dia 27. 7, 14, 21, 28, perdão, 28. Cada um deles tem uma história de vida dentro do campo administrativo, em favor de Ribeirão Preto, e cada um traz a sua história lá de trás, né?
Porque nós temos uma prefeita, uma moça que vem lá da roça, etc., com toda essa boa vontade, com toda essa luta, e consegue galgar pela primeira vez um cargo importante na prefeitura, como a Darcy Vera, e que alguma coisa positiva, não existe também totalmente negativo numa administração. Deixa um saldo de coisas boas e interessantes que precisam ser medidas e é o que vai acontecer, está acontecendo pela população, os prós e os contras. E o Nogueirinha, que traz lá do seu pai. Nossa, a minha primeira reportagem em Ribeirão Preto foi exatamente em 1967. E aqui eu conheci o Dr. Duarte Nogueira. Foi quando eu fiz, um dia vem contar o seu programa, as grandes reportagens minhas em 67 nessa cidade de Ribeirão Preto, na USP, mostrando experiência para a descoberta da vacina de Chagas. Vou te sugerir uma pauta. Foi uma experiência para a vacina de Chagas em Ribeirão, onde o professor Humberto está hoje aqui vivo, aposentado, está até doente, etc., você pode trazer aqui uma cobaia humana que é um grande advogado atuante na cidade. Não diga. Chamado Dr. Hélio Rocha. É uma história fantástica, quer dizer, ele viveu a experiência, se ofereceu como cobaia humana para as experiências da vacina de Chagas, não foi contaminado, nem o cientista, Dr. Humberto Menezes, que foi o cobaia número 1, ele número 2, e mais os presos que serviram. Mas desses todos está aí, que eu acho que é uma pauta interessante. Então eu vim aqui, fiz uma reportagem fantástica. Esta reportagem foi transmitida, Edmo, no mundo inteiro, em vários países. Não diga. Se você trouxer aqui o Dr. Hélio, eu acho que ele vai poder contar um pouco quantos cientistas vieram, depois de 67, a Ribeirão Preto, conhecer de perto esse trabalho, porque nós temos aqui, além do mais, até hoje, a maior coleção de barbeiros em cativeiros está em Ribeirão Preto, aqui na USP. E o professor Orca Estevão Kerr, que à época estava entre os 10 maiores genéticos do mundo, com experiências aqui mostrando inseminação artificial de abelha, etc. Isso em linhas gerais. Eu iria enumerar num programa inteiro para você as grandes reportagens que realizei aqui. E foi a ocasião que eu conheci o Dr. Nogueira, o talento, a vontade, os seus acertos, a grande administração de boa memória, e seu filho está aí também com esta herança. Vamos ver o que o povo vai dizer. A sabedoria popular, dia 27 ou 28, vai nos dizer. Temos duas histórias, de administração, de dedicação à cidade, com seus prós e contras. Isto é da vida pública. E é o povo quem vai definir. Juliana, o que você achou? Me deixou surpresa. Foi? Eu fiquei muito surpresa. Eu achei que a Darcy ia ganhar, assim, disparado. Ah, já no primeiro turno? Eu não imaginei que ia ter de segundo turno. Entendi. Eu não gosto, eu não falo muito de política abertamente, assim, eu vejo a história dos candidatos, eu leio matérias, leio notícias, mas eu não sou uma pessoa... Normalmente quem escreve lê. Normalmente. Eu leio, mas não fico me manifestando. Tem um pensamento antigo que diz, escreveu, não leu, é analfabeto. Eu leio, mas eu fico quieta, não fico falando, assim, criticando, nada assim. Eu não sou, acho que não tenho nem perfil para isso. Uhum. Mas eu tô ansiosa para esse segundo turno. Que muda a história, né? Agora é outra eleição, né, Saulo? Agora exatamente. Aí a oportunidade, cada um deles tem tempo de expor as suas ideias, e o que se discute, né, Edmo? Exatamente isso. Eles têm obrigação, esses dois candidatos, e têm história para isso, de mostrar a que vieram. Uma nova administração, seja para uma reeleição, seja para um novo eleito, nós precisamos saber em quem vamos votar, qual é a sua obra futura. Ribeirão Preto precisa ir muito. E poucas cidades, Edmo, você falou isso na nossa conversa anterior, poucas cidades no Brasil têm a história que Ribeirão tem. Eu não vejo aqui o interesse dos colegas de procurar ir lá, não é só mostrar o museu que Schmidt deixou aí, o Rei do Café, não é só mostrar o que deixou aí Henrique Dumont, pai de Santos Dumont, vindo essas figuras que fundaram Ribeirão, lá de São Simão. Eu vejo jovens aí na escola que não sabem nem que Ribeirão Preto nasceu como distrito que era de São Simão no início da sua história. Então, tudo isso faz parte desse momento político. Esses prefeitos, seja ele qual for, têm a obrigação de, nas escolas, criar cursos para esse. Chama colegas como você e outros mais que conhecem a história,
ministrou a sua aula, mas o estudante, seja de direito, seja de comunicação, vai ouvir um pouquinho da história do mais velho sobre a sua cidade. Isso não se faz. Claro. Então isso é um item importante também no campo da educação. E aqui em Ribeirão tem a Biblioteca Altinarantes, tem um monte dos livros de Ribeirão Preto. A Padre Euclides, você foi na Padre Euclides Já. depois de reformada? Então, maravilhosa, climatizada. Mais de 100 anos de vontade existência. de ir Livros lá de na capa Padre dura, Euclides. assim, falando da história de Ribeirão Preto. É. Quando eu fico trancada na biblioteca lendo, né, as coisas. É. Tem essa história de Ribeirão. Os seus parques estão aí, as histórias. Essa história, se eu tivesse um programa próprio, a Juliana sabe disso, eu estaria mostrando coisas de Ribeirão que iria ser surpresa para muita gente. Ah, é? O Ribeirão Pretano não sabe que ele está pisando em terreno não minado de drogas ou de armas, mas minado de cultura. Figuras ilustres que estão aqui enterradas, que estão esquecidas. Ribeirão Preto é pródigo. Você vai falar antigamente, você vai falar em músicos atuais, jornalistas atuais, esportistas. Ribeirão é pródigo em gerar talento. É incrível essa terra aqui. Eu não sei que adubo tem aqui. Eu não sei que adubo é esse. Mas por que não se destaca isso? Isso é uma pauta que eu acho que não eu que estou com 84 anos de idade, final de carreira, 56 tá bom. no jornalismo, eu ainda sonho. A minha participação no Maior Brasileiro de Todos os Tempos não foi outra consequência, senão o sonho de mostrar a vida de um homem que eu estudei, que eu vivi, que eu convivi. Convenceu o brasileiro que o Chico merecia aquele título de Maior Brasileiro de Todos os Tempos. Mas isso é o aprendizado de quem se interessou em ver. Os coleguinhas não estão interessados. Eu tenho a minha coluna na Band News aqui em Ribeirão Preto. Eu falo às terças e sextas com o João Marcos, o Caetano Cury e o Lucas Scherer. E pediram para que eu entrasse no domingo da eleição, e aí foge do assunto de publicidade e marketing, que é minha área, né? E fomos falar da eleição, etc. Tal. Ô Saulo, é possível ter 30 correntes ideológicas, políticas no mundo, não? É possível que aí está, né? Mas é necessário purificar, né? Mas não dá 30, né? Quer dizer, não precisamos mexer um pouco nessa legislação política, né? Já passou da hora, né? Exatamente. Inclusive, nós temos aí verdadeiras aberrações. Você sabe que na minha longa vida profissional, eu tive o privilégio de ser o exilado político e mais de 1 ano e meio preso no Rio de Janeiro. Eu conheci a história política do Brasil como repórter parlamentar, que fui, muita gente não sabe, durante 4 anos e meio na Câmara Federal. Depois, como exilado político, convivendo com Brizola, Jango, etc., e outras grandes figuras políticas brasileiras lá exilados. E quando voltei para o Brasil, que fui preso, fui conviver com outras figuras históricas, como o Mário Lago e outros mais na cadeia. E nessas 3 posições, o repórter político, o exilado e depois o preso político, eu conheço histórias que eu gostaria que os políticos de hoje me dessem chance de contar eles um pouquinho, para eles saberem em que partido eles estão vivendo e saber que eles são... Nada. Você escreveu você perdeu a oportunidade de escrever um livro ou fazer uma música com o Mário Lago, pelo amor de Deus, na cadeia? Cara, quer que eu cantar? Eu vou cantar lá para você, então, um pedacinho. Minha cabeça funciona nessas horas. Quando estávamos presos, o Mário Lago um dia chegou e disse assim, vou escrever uma música, quem for transferido daqui para essa ou aquela prisão, e nós fomos muitas vezes transferidos para outros estados, tem que levar a música e obrigar todo mundo a cantar. Os companheiros, Mário Lago, os companheiros às 6 horas da manhã tem que estar cantando isso, fazer coro do Brasil. Então os milicos e os diretores de DOPS ficavam loucos, porque todos os presídios do Brasil, depois de uns 2 meses dessa ideia de Mário Lago, cantavam. Eu vou só cantar um pedacinho. Vai, claro. Ele dizia assim, companheiros, avante, companheiros de pé, já nasceu o nosso sol retangular e é hora do café. Quem serve é José, mais um dia sem liberdade, mais um dia na prisão, e vai por aí. Isso o Mário Lago fez, eu vendo dentro do xadrez com ele, no famoso presídio da Frei Caneca no Rio, quando os militares, de forma indecente e desumana, nos jogaram dentro de um presídio comum no meio dos bandidos, chamados bandidos, traficantes, latrocidas, etc., esperando que eles nos trucidassem. Ao contrário, aqueles presos nos ofereciam as suas caminhas melhor e dizendo, vocês são idealistas, um dia vocês vão sair daqui e vão saber o que nós vivemos, nos ajude lá fora.
E foi nesse presídio, num momento como esse, que Mário Lago escreveu essa música. Você falou em música, em homenagem ao seu programa. Ô, Juliana, a Hebe Camargo morreu, eles acham que o céu está em festa, né? Porque tá a Hebe, com a Elis Regina, com não sei quem, com não sei... Com a Dercy. Com a Dercy, etc e tal, né? Mas na cadeia também dá para fazer festa, pelo jeito, né? Porque esses intelectuais dentro da cadeia, né? Eu tô assim, gente, eu queria ficar umas 3 horas fazendo pergunta pro Saulo. Ouvindo, né? O Mário Lago é genial. Isso aqui não era comunista desde 1935. Bom, chegamos ao final do programa. Infelizmente, é 1 hora de programa, mas só você tem que prometer que você vai voltar, que esse nós dedicamos ao Chico Xavier, ao maior brasileiro de todos os tempos, e a Adorável Pecadora, que vem aí fresquinho, dia 24 de outubro, se Deus quiser. Mas eu prometi voltar para a gente contar a história de jornalismo. Vamos falar de jornalismo aqui no programa. É o maior prazer. E vamos falar um pouco de tudo que o jornalismo do passado e o jornalismo do presente, o que a gente pode falar a respeito disso. Eu queria te agradecer, muito obrigado, Edna, obrigado por ter trazido o Saulo aqui para a gente, e eu espero poder contar novamente com você. Edmo, eu agradeço, desejo sucesso para essa moça. Juliana, obrigada. Continue sonhando que você vai mais longe com outros livros e outros trabalhos. Percebe se você tem vontade e talento para isso. É só aprimorar algumas coisas que você naturalmente precisa. Quanto a você, Edmo, obrigado. E renovo o início das palavras lá de trás. Dê um abraço nesse extraordinário Márcio Bernardes, seu irmão, a quem Ribeirão Preto ficou devendo muito quando juntos estivemos aqui, eu passando por aqui em 67, 77, etc., fazendo reportagem de Ribeirão, e ele também me ajudou muito. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Ju, vamos trabalhar o Adorável Pecador, hein? Vamos. Estou aguardando, muito obrigado por ter estado aqui com a gente vai se falando por aí, e eu espero que seja um sucesso seu livro. Eu que agradeço, Regina, obrigada mesmo, eu quero agradecer, estou super feliz de ter conhecido o Saulo Gomes, eu queria ficar muito tempo falando com ele, porque tem uma história rica mesmo, e eu queria agradecer você ao programa, e eu queria dar uns 3 recadinhos, posso? Rapidinho? Rapidinho que está acabando. Rapidinho. Eu queria falar para o pessoal, para os jovens de Ribeirão Preto, vão na biblioteca, Altinarantes, Padre Euclides, leiam, tá lá os livros gratuitos para vocês lerem, alavancar a cultura em Ribeirão Preto, agradecer as meninas do Facebook que sempre ficam comigo divulgando as minhas frases e convidar o pessoal para o lançamento do meu livro, agora em outubro ou no começo de novembro, Adorável Pecadora em Ribeirão Preto. Tá chegando, gente. Obrigada. Chegamos ao final do Aberto Paga Balanço. Semana que vem a gente está de volta. Tenham todos uma boa noite. Canal 20. Paixão por Ribeirão.